Eu gostaria que cada uma das irmãs que está aqui pegasse um objeto seu. Eu vou pedir para uma das irmãs, para a Natália, me ajudar aqui. Pode ser um brinco, pode ser um anel, aliança não, tá bom? Pode ser uma caneta, óculos, pode ser alguma coisa sua, tá bom, queridas? Tem uma caixinha, você me ajuda ali, ó, uma caixinha branca. Rose, se você puder pegar essa outra caixinha, redonda, essa redonda, isso. Tá bom. A Rose vai ficar do lado de cá e a Natália do lado de cá. Qual é a ideia dessa dinâmica para a gente começar? Eu não sei ficar quieta, gente, acho que eu tenho um tique. Para a gente começar. Cada uma, então, vai pegar um objeto seu, amém? Então, ou uma caneta, um brinquinho, uma pulseira, aquilo que seja seu. Amém? Todo mundo já pegou? Amém. Agora, essa caixinha vai passar, a Natália vai passar aqui para as irmãs, por favor, pode colocar. E nós vamos guardar tudo nessa caixinha. Não pode ser uma coisa muito grande, porque nós estamos... E a irmã Rose vai passar aqui também. Para as irmãs, todas vamos colocar um objeto seu. Pode ser um batom, que é pequenininho. Pode ser o óculos, uma irmã falou óculos de sol, uma caneta, uma pulseira, um anel. Tudo bem, queridas? Depois nós vamos explicar o que significa isso. Mas simbolizando cada uma de nós, tá bom? Cada objeto seu, o seu anel, o seu batom, é como se fosse você, tá? As suas preocupações, as suas dificuldades, desse tema que a gente vai tentar compartilhar um pouquinho com vocês nessa tarde. Pronto, irmãs? Já passou? Passa anel. Todas já puderam colocar. Quando a gente entrega algo nosso, a gente precisa confiar. Depois eu vou devolver, eu prometo para vocês que eu não vou ficar comigo. Tá bom? Eu devolvo, em nome de Jesus. Vamos colocar aqui, por favor. Natália, obrigada. Pode ser no chão. Acho que a Rose está terminando, é isso? Obrigada, querida. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos por aqui no cantinho. Amém. Você projeta lá para mim agora? Quero compartilhar com vocês um pouquinho. Meu nome é Ana Márcia. Eu tenho 46 anos. 2 filhos lindos que Deus nos deu. Eu sou casada com o João Marcos. Também um homem lindo. Um homem temente a Deus. E esse ano... nós fazemos 25 anos de casado. Eu tenho uma filha de 13 e um filho de 12. Também bênçãos do Senhor. Deus permite os filhos na nossa vida para tratar, para que nós possamos cada vez mais ser parecidos com Jesus. Porque o amor de mãe para um filho é algo de Deus em nós. E eu louvo a Deus por aquilo que Deus tem trabalhado no meu coração com relação aos meus filhos. O que eu faço? Eu sou psicóloga, trabalho no hospital de base junto com pacientes com câncer, só mulheres, câncer ginecológico. Aí você fala, Márcia, no hospital de base, câncer? Sim, pela graça de Deus também eu estou lá, brilhando a luz de Jesus naquele lugar tão difícil. E eu louvo a Deus porque... também fazem 25 anos que eu estou dentro do hospital de base. Às vezes eu falo, Senhor, eu não estou aguentando, né? Senhor, eu quero aposentar. Mas eu sei que Deus tem um chamado para abençoar aquelas mulheres ali. Muitas delas têm tido a oportunidade, através do câncer, de conhecer a Jesus.
E eu louvo a Deus por isso. Eu confesso para as irmãs que tem dia que eu falo, Senhor, eu não dou conta. Eu vou na tua graça e na tua fé. Peço que as irmãs orem por mim nesse sentido. Às vezes eu chego em casa, quando eu trabalho no hospital, eu sempre, atualmente, estou fazendo 12 horas no hospital. 3 vezes por semana, 4 horas. Mas é suficiente para eu sentir opressão espiritual. Às vezes eu chego em casa com vontade de vomitar. Literalmente. É batalha espiritual. Então as pessoas ali estão muito sedentas de Deus, da palavra de Deus e do amor de Deus. Então eu louvo a Deus porque, às vezes nas madrugadas eu oro a Deus, Senhor, leva pessoas que o médico encaminha. Eu participo desde o diagnóstico, desde o momento que a paciente precisa tirar a mama, até o momento da reconstrução mamária. E esse é um período de muita dor, muita dor. Mas muitas vezes é na dor que nós nos aproximamos mais e mais do Senhor. E muitas vezes essas pessoas falam comigo, Márcia, eu conhecia Deus, eu conhecia Jesus, mas eu me afastei. E eu falo, volta para Deus. Às vezes eu uso a palavra de Deus como ferramenta de cura. Eu creio que a palavra cura, gente. Eu creio nisso. Não tem palavra melhor que nós possamos falar para as pessoas do que a palavra de Deus, amém? Porque a palavra de Deus ela é poderosa para curar, para restaurar, para salvar vidas do pecado, da morte e tirar toda a dor. Então eu louvo a Deus por essa experiência. Na minha igreja eu dou aula também para os juniores, aquela faixa etária de 11, 12 anos, uma fase difícil. Eles perguntam muita coisa, né? Faz a gente estudar muito, mas eu louvo a Deus também. Por isso, é um ministério lá na minha igreja. Eu sou da igreja presbiteriana do Brasil. E também auxilio meu marido no ministério gideônico, os Gideões Internacionais, onde nós distribuímos a palavra de Deus em hospitais, distribuímos em faculdades, consultórios odontológicos, e é uma bênção distribuir a palavra de Deus. Então eu louvo a Deus porque o meu melhor, vamos dizer assim, o meu trabalho mais difícil é ser mãe. É o ministério da minha casa. Porque é onde nós precisamos da total dependência do Senhor na nossa vida. Amém? Vamos lá. Ansiedade. O que a gente está vendo ali, irmãs? Ansiedade. O que fazer? O que está escrito aqui? Bom dia. Bom dia por quê? Né? Tem gente que é assim. Aqui, o que eu estou tentando retratar para vocês? Olha, uma semana antes, alguns dias antes, um dia antes e depois. O que aconteceu? O que aconteceu com aquela mulher? Dá para vocês verem ou não? Eu vou explicar. Uma semana antes, 4 dias antes, 2 dias antes, agora me sinto bem melhor. Isso chama-se TPM. Alguém tem TPM? Misericórdia, Senhor. Né? Como é difícil a TPM, a tensão pré-menstrual. E isso é um momento de muita ansiedade, altera o nosso humor, as nossas relações, o marido, o filho, é difícil. Difícil, tá? Aqui, nossa ansiedade, eu estou lendo aqui. Não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. Ansiedade é isso, é eu tentar antecipar o que vai acontecer amanhã e trazer para hoje. A palavra de Deus diz, basta cada dia o seu próprio mal. Quando nós ficamos ansiosas, a gente quer trazer. Hoje é domingo, amanhã é segunda, temos vários afazeres. Eu fico pensando, o que eu vou fazer amanhã e agora? Vai adiantar? Eu vou sofrer 2 vezes. Eu sofro hoje e sofro amanhã. É isso que a gente está tentando mostrar aqui. E olha que interessante. Hoje, muitas mulheres precisam fazer uma série de coisas, tá? Então, nós precisamos, às vezes, limpar a casa, fazer comida, cuidar dos filhos, cuidar do marido.
E às vezes a ansiedade surge nesses momentos. Esse bebezinho aqui, ó, soletre felicidade. O que está escrito? Comida. Será que é verdade? Muitas vezes nós confundimos fome com vontade de comer. Eu trabalho também com pacientes que vão para cirurgia bariátrica, que precisa de avaliação psicológica. A grande dificuldade dos pacientes eles falam, Márcia, eu preciso comer. Eu falei, mas faz quanto tempo que você comeu? Eu acabei de comer, mas eu estou com fome. Parece que o nosso cérebro não discrimina entre a fome e a vontade de comer. E na ansiedade, parece que a gente tem um buraco. Já reparou? A gente come, e a gente quer encher. Mas assim, a gente não quer encher de alface. Do que a gente quer encher mesmo? Ai, a Mari, misericórdia, nutricionista, tampa o ouvido. A gente quer o quê? Doce, carboidrato, pizza, chocolate. Não é isso? Sorvete, maravilhoso. Olha, eu falo para os pacientes da obesidade, né? A gente não tem compulsão por alface, nem por pepino, nem tomate, nem tomatinho cereja. A compulsão normalmente é cachorro-quente, churrasco, chocolate. Por quê? Muitas vezes a nossa ansiedade manda uma mensagem para o cérebro dizendo, você está com fome, quando você não está. Existe uma coisa que a gente fala assim, o nosso cérebro, ele demora para entender, isso é mais a área da Mari, mas demora para entender que você começou a comer. O ansioso tem uma dificuldade de mastigar. Parece que engole meio inteiro as coisas, né? E demora a digestão. Tanto que, quando uma das coisas que eu trabalho com os pacientes na obesidade é mastigar. Eu falo, o estômago não tem dente. E aí, quando eu não mastigo direito, esse processo de digestão, ele demora um pouco mais. Fica pesado. Sabe quando a gente está comendo, para de comer, aquilo fica pesado? Fala, nossa, eu comi muito. Mas às vezes a gente está lá comendo, a campainha toca, você deixa o prato, vai atender a porta, a hora que você volta, o que acontece? Nossa, depois de 10, 15 minutos, quanta comida eu coloquei? Não é assim? Sabe por quê? Porque começou a digestão. E aí a gente precisa entender que a mastigação vai dar mais saciedade. Ok, meninas? Então não temos pressa com relação a isso. Vamos lá. Olha que interessante aqui. Uma outra coisa. Ansiedade não é frescura, não é charme e também não é bonitinho. É duro, dói dentro da gente. Dá enjoo, tremedeira, medo. De tudo e de todos. Faz a gente perder as noites, o ar, o foco, com coisas que ainda não aconteceram. Isso é uma ansiedade. Quando nós começamos a sentir uma ansiedade, existe uma diferença entre transtorno de ansiedade generalizada e uma ansiedade, vamos chamar de normal. Por exemplo, as irmãs estavam preparando esse evento com muito carinho, com muito amor, com muita oração, e estava aquela ansiedade, né? Deus, em nome de Jesus, aquela coisa boa, aquela expectativa. Algo que a gente sabia que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus trouxe exatamente quem Ele gostaria que estivesse aqui. E glória a Deus por isso. Mas é natural que a gente fique naquela apreensão. Porque quando a gente desenvolve aquela ansiedade que você acha que depende de você, isso é pecado. Vocês entenderam? Uma coisa é a expectativa. Normal. Outra coisa é quando eu não vou nem dormir, porque vai que dá alguma coisa errada. Então, o nosso corpo somatiza esse medo, essa ansiedade. Qual outra área de choque que nós temos? Estômago. Algumas pacientes falam para mim, Márcia, eu tenho uma queimação na boca do estômago. Intestino, às vezes desregula. Pessoas, quando vivem crises de ansiedade, têm diarreia.
Que mais, gente? O que acontece? Dor de cabeça. Cai o cabelo. Que mais? Dor na coluna. A gente, quando está ansiosa, a gente fica mais contraída, certo? Tensão muscular. Então, o nosso corpo está dizendo, precisa maneirar. Precisa confiar em Deus. Amém? Vamos lá, vamos para frente. Nós estamos trabalhando com alguns conceitos básicos. As pessoas ansiosas se preocupam com coisas comuns, como todo mundo. A diferença é que a intensidade e a frequência é extremamente grande. Então, vocês entenderam o que eu estou falando? Um pouco de ansiedade todos temos. Mas o que vai transformar aquela ansiedade numa doença é a intensidade e a frequência. Muitas vezes é como se os pensamentos e ideias invadissem a nossa mente. 80% dos pacientes com fibromialgia sofrem ou já sofreram de algum tipo de transtorno de ansiedade. Fibromialgia é uma das doenças psicossomáticas. Dores do corpo. Tem que fazer acompanhamento. Certo? Vamos para frente. Então, a ansiedade, ela é um sintoma disfuncional da personalidade, que acarreta sensações físicas e psicológicas, sentimento vago e desagradável de medo e tensão. Gente, olha lá o bolo, dá uma olhada. Com a cerejinha aqui ainda. Olha a insônia, tá vendo? A ansiedade. Desagradável de medo e tensão, que surge com a antecipação de perigo ou uma apreensão em relação ao sofrimento futuro. A ansiedade, ela é um estado, ela é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável. A palavra ansiedade tem origem do latim. Ansietas significa angústia, perturbado, pouco à vontade. Aperto, sufocamento. Tem paciente que fala, Márcia, parece que o ar não passa. Eu tô passando mal, tô ansioso. Então, é essa sensação de estrangulamento, certo? Vamos ver uma das coisas que acontece. Quando nós temos ansiedade, o nosso organismo produz uma substância que a gente fala, o hormônio cortisol. É o hormônio do quê? Da ansiedade. Ele faz, a fome. O aumento do cortisol faz a gente ter mais fome, aumento da pressão arterial, diminuição da serotonina. Serotonina é o hormônio do prazer. Quando a gente faz uma atividade física, depois que a Mari deu a palestra, todas vamos fazer atividade física. Amém? Cada um do seu modo, no seu limite. Quando nós praticamos uma atividade física, seja caminhada, seja esteira, a gente tem uma sensação gostosa, agradável. Existe o quê? A produção, diminuição, aumento da serotonina, supressão do sistema imunológico e aumenta a glicose do sangue. O que acontece? Vocês já repararam quando a gente está ansiosa que a gente fica doente mais fácil? Pega qualquer gripe, não é assim? Fica muito mais vulnerável às doenças que a gente fala da imunidade. Alergias, problemas de pele, uma série de coisas. Vamos para frente. Outra coisa importante. Alimento e ansiedade. O que acontece? O que faz a gente comer? Às vezes, diante de uma situação estressante, nós queremos uma gratificação. A gente fala busca da experiência gratificante. Eu tenho, então, a repetição, eu vou comer de novo. Eu tenho a queda do prazer, eu quero comer, comer, comer. O mal-estar, o desespero, eu comi, eu estou satisfeita. Só que eu estou passando mal. Eu fico depois com a culpa. Alguns pacientes desenvolvem o que a gente fala, a bulimia. O que é bulimia? Quem sabe?
Transtorno alimentar. O paciente come porque está ansioso e depois coloca o dedo e induz o vômito. Isso é doença, transtorno alimentar. Entenderam por que é importante a gente saber que na ansiedade existe algo que é inerente a todos nós, mas aquilo não pode se tornar uma doença? Vamos lá, mais para frente. Quais seriam algumas possíveis causas da ansiedade? Muitas vezes nós nem sabemos. Por que você está ansioso? Não sei. Tá tudo bem? Tá. Às vezes nós não conseguimos identificar o que nos leva a ter aquele comportamento. Às vezes o início de um novo trabalho, ou de uma nova escola, casar, ter um filho, romper um relacionamento, dificuldades no casamento, e que exija da gente adaptar a novas situações. A pessoa ansiosa sente que nada está sob o controle dela. Aqui é o X da questão. Olha, o ansioso é aquele que quer fazer tudo para todos. E, na verdade, nós sabemos que o único que controla a nossa vida é o nosso Deus soberano, todo grande eu sou. O que pode agravar, o que pode causar ou agravar alguns sintomas? Sabemos que alguns medicamentos, vamos passar para frente. Alguns medicamentos utilizados para asma, doenças da tireoide, pílulas de dieta, a Mari pode falar melhor, álcool, tabaco, adolescência, gravidez e menopausa, onde tem alterações hormonais no nosso corpo e algumas doenças. Isso já falei, vamos para frente. Tipos de ansiedade. Vamos ver quais são os tipos de ansiedade mais, o que a gente fala, mais comuns, que a gente ouve as pessoas falarem. Nós vamos aqui focar, basicamente, nessa tarde, sobre transtorno do pânico. A gente ouve muito falar. Transtorno TOC, transtorno de compulsivo, obsessivo-compulsivo, tá? E vamos falar um pouquinho sobre o estresse pós-traumático. Vamos entender, então. Quando a gente fala, o transtorno de pânico são crises súbitas de mal-estar, em geral, sem que exista um fator desencadeante importante. Os ataques se repetem e há alterações de comportamento associados ao medo de ter novas crises. O paciente fala assim, Márcia, eu tenho uma sensação de morte, que eu vou morrer. E que a ajuda não vai estar disponível. Então, muitas vezes o paciente para de trabalhar, não sai de casa, com medo de ter um novo ataque de pânico. E, nesses casos, precisa de medicação. Tratamento medicamentoso e terapia, certo? Quando a gente fala o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é a presença de pensamentos obsessivos e a necessidade de realizar alguns rituais para suprimi-los, como lavar as mãos repetidamente. Alguns pacientes falam, eu tenho que arrumar o guarda-roupa, as camisas tudo por ordem, de cor, do mais escuro para o mais claro. Tem gente se identificando. Eu preciso, que as meias estejam dobradas todas corretamente. Eu preciso. Nossa, se eu não arrumar, eu não vou dormir. Eu preciso que a pia da cozinha, na minha casa, eu não posso deixar um copo sujo. Misericórdia, irmãs, vamos libertar disso. Claro, nós precisamos ter ordem na nossa casa, mas às vezes existe um exagero. Sabe, uma mania de limpeza, nossa, que a gente fica escrava daquilo. Não é verdade? Eu não estou falando que nós não devamos cuidar da nossa casa. A palavra de Deus é muito clara nisso. Que as mulheres sejam boas donas de casa. Boas donas de casa implica em organização, em higiene. Mas às vezes tem mulher que, tem um pelinho aqui, misericórdia. Quantas vezes a gente faz igual Marta, depois nós vamos falar. A gente não fica com a melhor parte. A gente fica vendo coisas em vez de cuidar de pessoas.
cuidar dos nossos filhos, do nosso marido, de ter momentos com eles e de ter o seu momento com Deus. A palavra de Deus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o Senhor. Nós precisamos ter o nosso momento com Deus, para nos ajudar, para nos dar sabedoria, como a Leia falou. Porque esse dia a dia, irmãs, mesmo para quem não trabalhe fora, fica só em casa, é muito difícil. Não é verdade? Nós estamos numa correria que a gente não sabe nem para quê. A gente corre. Para quê? Para quê? A palavra de Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nós precisamos nos organizar com relação a isso. Outra coisa importante, a ansiedade generalizada, quando a ansiedade flui ao longo das horas, dias e meses, há uma preocupação excessiva e incontrolável, geralmente associada a tensão muscular, lembra que eu falei? Insônia, irritabilidade. Irritabilidade, irmãs, é uma coisa que a palavra de Deus fala, irai-vos e não, mas às vezes a gente peca, não é verdade? A gente fala para o filho assim, guarda sua roupa, guarda seu material, é assim? Guarda seus pertences, guarda sua Bíblia. A gente tem que falar, às vezes, várias vezes a mesma coisa, irrita. Então é uma área que nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, quando a gente fala do transtorno de ansiedade generalizada, é uma preocupação excessiva e irrealista perante situações, olha aqui, rotineiras da vida. Emprego, saúde, pequenos problemas. O ansioso, aquele que tudo para ele é difícil. Ele vai, por exemplo, fazer compras, vai comprar roupa. Ai, nossa, eu não vou achar lugar para estacionar o carro. Ah, vai chover. Ah, não vai ter o meu tamanho. Misericórdia, o ansioso, ele traz muito uma coisa que chama pessimismo. Certo? Então vamos entender o que acontece. Aumento considerável, como eu falei, da paciência, né, da impaciência. Piora no padrão do sono e apetite. Tem gente que dorme demais, tem gente que dorme de menos. Tem gente que come demais, tem gente que come de menos. Tem paciente que fala assim, eu não consigo comer. Tem gente que fala, Márcia, eu preciso comer. Comer. Já engordei 5 quilos. Misericórdia, né? Tensão muscular, principalmente aqui, e dificuldade de concentração. Os pacientes falam, depois que eu fiquei muito ansiosa, eu tenho dificuldade com a memória. Eu não guardo as coisas como antes. Dificuldades com a memória, dificuldades com a atenção. Esses são os sintomas. O que a gente fala TAG é transtorno de ansiedade generalizada, ok? Alguns sintomas comportamentais. Deixar tudo para amanhã, aqui dá para as irmãs entenderem, que é procrastinar. Amanhã eu faço. Esse amanhã nunca chega, né? Dificuldades em cumprir as tarefas no trabalho. Ranger os dentes. Isso chama bruxismo. Sabe? Dor aqui. Excessiva atitude crítica. Normalmente, quando a pessoa é muito ansiosa, ela é muito crítica com ela e com as pessoas ao seu redor. Outra coisa. Agitação, punhos cerrados e alimentação desequilibrada. Oi? Obrigada, querida, obrigada, viu? Quais seriam, então, os sintomas físicos? Vamos lá. Sensação de sufoco, dificuldades de deglutição, dores no estômago, enjoos, diarreia ou constipação. Lembra que eu falei que algumas mulheres soltam o intestino? Outras, homens também, viu, gente? Prende o intestino diante de quadros ansiosos. Necessidade frequente de urinar. A pessoa toda hora quer ir no banheiro, faz aquele pouquinho de xixi. Toda hora um pouquinho. Perda de interesse pela área sexual. Perda ou ganho de peso e um desassossego.
que mais que a gente pode entender? A ansiedade rouba nossa alegria. A palavra de Deus diz, a alegria do Senhor é a nossa força. A ansiedade muitas vezes nos paralisa. Parece que nós estamos amarradas em nós mesmos. Parece uma agitação por dentro. Às vezes a pessoa fala, nossa, você é tão calma. Só você e Deus sabem as lutas que você tem. Muitas vezes você está por dentro a 1000. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Rouba a sua paz, rouba a sua capacidade de pensar nas coisas boas e de ser grato a Deus. Lembra que eu falei que na ansiedade nós temos sempre um pensamento ruim, negativo. Vamos mais um pouquinho para frente. Vamos olhar Salmo 139, irmãs. Vamos abrir. Salmo 139. Eu gosto muito desse texto. Salmo 139. Olha lá. Diz assim a minha versão. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. E de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, e eu não posso atingir. Vamos ver o versículo 13. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram uma substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha, esse é o nosso Deus. O Deus que quando você era ainda vamos dizer assim, um embrião no útero, Deus já conhecia como seria toda a sua vida. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece tudo da nossa vida. E a ansiedade faz a gente achar que nós controlamos alguma coisa. Nós tiramos o foco de Deus e colocamos o quê? No problema, na dificuldade. Senhor, não importa o que vai acontecer, o Senhor cuida de mim. O Senhor me viu a substância ainda informe. Então, eu estou no centro da tua vontade. O Senhor é Deus. A palavra de Deus também diz, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus é a sua justiça. O que nós entendemos disso? Nós precisamos entender que em Cristo Jesus todas as nossas dificuldades elas serão supridas. Quando a gente fala, a paz não é uma ausência de problema, é a confiança no meio da tempestade. É o triunfo da fé sobre a ansiedade. Eu gosto também muito de um texto de Mateus, as irmãs podem abrir também. Mateus 6, 25 a 34. Mateus 6, 25 a 34. O que a palavra de Deus nos fala sobre a ansiedade? Mateus 6, 25 a 34. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento,
e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar um côvado à sua vida? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que haveremos de comer, que haveremos de beber, ou com que haveremos de vestir? Porque o vosso Pai Celestial, Ele sabe que precisais de tudo isso. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E olha, gente, a palavra de Deus fala que nós precisamos descansar nele. Ele cuida de nós. E ele nos dá essa garantia, essa é promessa dele nas nossas vidas. Olhai para as aves do céu. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você é preciosa. Você é cuidada por Deus. Amém? Tem um outro texto que eu gosto muito. Depois, se as irmãs quiserem os dados, as referências, eu posso deixar com vocês. 1 Pedro 5, de 7 a 11. Diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos visto e experimentado o cuidado de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente está passando por uma luta e a gente coloca, Senhor, eu estou na tua presença. Não importa o que vai acontecer, eu sei que o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando vos tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Olha que interessante. E o Deus de toda a graça em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Então, muitas vezes a gente está passando por algum momento que nós precisamos entender, Senhor, o que o Senhor quer ensinar para mim? É quanto mais eu quero estar aos pés da cruz. Porque eu sei que o Senhor vai me aperfeiçoar, vai confirmar a tua vontade, vai fortalecer a minha fé. Amém? A Ele seja todo o domínio e toda a glória para sempre. A palavra de Deus também diz, esse outro texto, a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Eu gostaria que as irmãs abrissem Filipenses 4, de 6 a 8. Filipenses 4, de 6 a 8. 6 a 9, perdão. Filipenses 4, de 6 a 9. Então vamos lá, acompanhar a leitura. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E o versículo 9, quem pode ler? Alguém pode ler o versículo 9? Amém.
Então, o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, isto praticai. Eu gostaria de colocar a coisa mais importante que eu vou falar aqui, é isso agora. Qual é a solução bíblica para a ansiedade? Aqui, gente, eu quero colocar a ansiedade como pecado. A ansiedade onde o nosso coração confia em nós. Não tem problema nenhum se você precisa de uma ajuda profissional, se você precisa de um médico, de um psicólogo. Não tem problema. Mas nós precisamos entender que muitas vezes a nossa ansiedade, ela é fruto da nossa confiança em nós mesmos. Nós parece que deixamos o olhar para Cristo e começamos a olhar para nós. Quando o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, fala, nós precisamos, olha lá, que coisa interessante. Antes de tudo, sejam conhecidos vossos com oração, súplica e ações de graças. A palavra oração significa adoração. Quando eu estou ansiosa, eu preciso primeiro adorar o Senhor, me colocar na presença dEle. Senhor, eu vou te adorar, porque Tu és o meu Deus, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, aquele que sabe quantas estrelas tem no firmamento, que chama cada uma pelo nome, aquele que sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. A minha oração é no sentido de adorar a Deus. Depois, nós precisamos aprender, nesse sentido, quando eu estou orando, eu preciso colocar a súplica e depois ações de graça. Senhor, Tu sabes que eu estou triste. Eu estou muito triste. Mas eu te agradeço por aquilo que o Senhor vai fazer. Quando o nosso coração, ele começa a agradecer, independente da nossa vontade, mas que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Isso é difícil. Muitas vezes nós queremos fazer o nosso eu, a nossa vontade. Então nós precisamos orar corretamente. Em segundo lugar, pensar corretamente. Lembra, logo abaixo tem no que pensar. Quem pode ler para mim? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Leia, você pode ler para mim? Amém. Então, a primeira solução bíblica para a ansiedade é orar corretamente. Primeiro eu adoro, suplico e agradeço. A segunda é pensar corretamente. A psicologia fala que aquilo que nós pensamos determina aquilo que nós sentimos e aquilo que nós fazemos. Se eu estou pensando tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, eu estou pensando de acordo com o padrão de Deus para mim. E eu estou alinhando aos princípios da palavra e não aos princípios mundanos. Romanos 12, ela até comentou que nós devemos o quê? Renovar a nossa mente. Não vos conformeis com esse século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Como é que eu mudo a minha mente? De acordo com a palavra. A palavra de Deus diz, se entrega, confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então a nossa dependência é dele, não é de nós. Não é do psiquiatra, não é do remédio, não é do psicólogo. É em primeiro lugar de Deus. Deus pode usar sim o psicólogo para abençoar. E ele usa. Deus pode usar sim o remédio para ser bênção, para a ansiedade. Mas nós precisamos a nossa confiança primeiro, firmada em Deus. E aquele versículo que a irmã leu, praticar os ensinamentos que aprendemos. Tudo que nós ouvimos, vemos, nós devemos praticar. Tudo que a gente ouviu aqui nesse dia, como ser uma esposa sábia, como nos alimentarmos de uma maneira que glorifique a Deus no nosso corpo. Como não deixar a ansiedade ser um problema.
mas que nós possamos confiar que Deus está no comando de tudo. A ansiedade, ela rouba a nossa alegria, ela rouba a nossa paz. Ela faz a gente olhar para a circunstância, para o problema, e não para Deus. E olha que interessante. Como eu falei para vocês do exemplo de Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A palavra de Deus em Salmos 10, 41 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nessa tarde, que você possa aquietar o seu coração, que Deus está cuidando de tudo. Ele cuida de tudo na sua vida. Eu coloquei mais uma vez aquele texto que a Leia leu, né? Verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor, nisto pensai. Irmãos, nós precisamos, meninas, mulheres, vigiar nossa mente. Precisamos colocar nossa mente em Deus. Cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós vemos. Nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos nos encher de Deus. É hinos, é louvores, é a palavra de Deus. Hoje, nesta manhã, a Leia estava compartilhando que a questão, uma irmã que falou de passar roupa. Eu lembrei da minha própria história, né? Para mim, cuidar da casa sempre foi algo muito difícil. E eu falava, Senhor, eu preciso aprender a amar os afazeres domésticos. O Senhor falou que eu preciso, né, ser boa dona de casa. E eu confesso, irmãs, durante muito tempo, o serviço da minha casa era um peso para mim. Hoje não é mais. Eu louvo a Deus. Hoje eu amo passar roupa. Amo passar roupa, que era uma coisa que eu não sabia. Mas eu orei e falei, Senhor, transforma isso em bênção. Eu coloco hinos, eu coloco a própria palavra de Deus em áudio, para que aquilo vá entrando na mente, no pensamento. Mas é Deus fazendo um trabalho no nosso coração. Nós precisamos nos abrir para aquilo que Deus quer. Como eu falei, o mais difícil é a gente ser cristão em casa. Não é fora, não é na igreja. É na nossa casa. Nós precisamos aprender a agradecer. Como a Leia falou, não murmurar. Agradeça. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente. Precisamos agradecer. O poder de Deus se manifesta pela palavra dele, não pelas nossas. Quantas vezes o paciente chega no consultório, eu confesso para as irmãs, às vezes eu não sei o que fazer. Eu começo a orar. Senhor, dá a tua palavra. Muitas pessoas me procuram no consultório para trabalhar terapia cristã. Alguns não sabem que eu sou cristã. Alguns sabem. Alguns o médico encaminha, porque eu trabalho lá no HB há muito tempo. Ah, Márcio, eu quero que você avalie aquele paciente. Tá. Mas eu começo a orar para que a palavra de Deus cure aquela pessoa. E é o poder da palavra de Deus em nós. E isso nós precisamos entender. Isaías 41:13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Hoje, uma coisa que as pessoas perguntam muito é o que traz a felicidade? O que te traz a felicidade? Todo ser humano, a gente fala que tem um vazio. A psicologia chama isso de síndrome do vazio. Ou vazio existencial. Na verdade, é falta de Deus. Muitas pessoas começam a se drogar, beber, comer compulsivamente para preencher esse vazio que só Jesus vai preencher. Essa paz que excede todo entendimento, mesmo diante de um problema, da perda de um filho, da perda, por exemplo, de um emprego,
eu sei que eu estou em paz com Deus. Porque o Deus da paz está comigo. E muitas vezes a pessoa fala assim, Márcia, olha, eu faço 4 viagens para o exterior. Só que às vezes eu chego em casa, eu fico 1 semana no meu quarto, dormindo, não tomo banho. Isso já é depressão. A ansiedade também pode levar a quadros de depressão. Porque o ansioso é aquele paciente que se cobra muito. Ele quer dar conta de tudo. Ele não dá conta, ele deprime. Então a gente fala que ansiedade e depressão são os lados de uma mesma moeda. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Aí você fala, Márcia, como que eu sei se a minha ansiedade ela é normal, vamos chamar normal do dia a dia, que todos temos, ou a minha ansiedade é algo que precisa de ajuda profissional? Normalmente, se você tem esses sintomas que eu falei, da insônia, da irritabilidade, da inquietação, principalmente da alteração do comer demais, comer de menos, dor de estômago, dor de cabeça, aquela coisa que é crônica e que faz você sofrer, provavelmente você precisa de uma ajuda profissional, uma avaliação psicológica. Nós temos alguns instrumentos que a gente trabalha, questionário, por exemplo, um deles chama RAD, é uma avaliação da ansiedade, de acordo com a pontuação, a gente avalia se é uma ansiedade leve, moderada ou grave. E nessa pontuação, se é moderada, eu preciso encaminhar para medicação. Entenderam? Então, assim, parece que algumas pessoas têm uma dificuldade de reconhecer isso. Será que é normal? Não é normal. A palavra de Deus diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Será que a minha ansiedade é porque eu estou confiando em mim? Ou será que a minha ansiedade é um problema mesmo, um transtorno que precisa de ajuda profissional? Ore ao Senhor, se coloque na presença dEle. Deus pode usar profissionais também para te abençoar. Certo? Voltando à questão da felicidade. Ela é constante ou simplesmente passageira? O texto de João 16:33 diz, eu vos disse isso para que em mim tenhais a paz. Nesse mundo experimenteis a aflição, mas tende confiança, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Algumas pessoas falam, eu não sou feliz, eu só tenho problema. Mas muitas vezes é a falta de Deus. A pessoa tem tudo. Vamos dizer assim, tudo entre aspas, e não tem nada. Porque o muito sem Deus é nada, e o pouco com Deus é tudo. Às vezes a pessoa tem um carro do ano, ela tem uma casa maravilhosa, ela tem filhos maravilhosos, ela tem uma saúde boa, não tem nenhum problema grave. E ela fala, Márcia, eu não sou feliz, eu não estou bem. Muitas vezes é a falta de conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu coloquei aqui algumas imagens que eu acho bastante interessante. Na ansiedade, a gente sabe que a atividade física é muito importante, tá? Eu coloquei, diminua um pouco o ritmo, nem que seja apenas por uma manhã. Manere, olha que legal, computador, mas temos que ter sabedoria para usar toda essa informática. Olha que interessante aqui, gente. Os animais têm sido uma bênção no tratamento da ansiedade. Né? Hoje em dia, quando você pede para uma criança, olha, eu peço para a criança, faz para ti o desenho da sua família. Sabe como que ela faz? Papai, mamãe, o irmão e o cachorro. E o gato. Verdade, faz parte da família. Faz parte da família. Então, nós precisamos entender que, na medida certa, pode ser uma bênção. Olha aqui, assertividade. Olha essa palavra, isso é bem técnico. Diga com sabedoria. O que é ser assertivo? Como é que eu vou ser assertiva com a Rose? Com a Leia? Com as irmãs?
Eu vou falar a verdade, mas em amor. A palavra de Deus diz isso. Exortai-vos em amor. Fale cada um a verdade. Mas às vezes a gente fala de uma maneira meio dura. Inclusive com os nossos maridos, com os nossos filhos. Quando estamos ansiosa, quando alguma coisa não saiu como a gente planejava. O que a gente faz? Fica brava. Saiu do controle. Então nós precisamos exortar em amor. Vamos para frente. Mais um. Olha que interessante. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94, 19. Olha a palavra de Deus falando do sono. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo 3, 5. E esperança. Normalmente o paciente ansioso, ele não tem esperança. Ele não tem esperança. Ele sofre muito. A palavra de Deus, quero trazer à memória o que pode me dar esperança de coisas que o Senhor já fez na minha vida. Aqui esse texto, não tenha medo. Olha o que o Senhor fala conosco. Pois estou com você. Não fique ansioso, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te seguro, eu te ajudo com a minha mão de justiça. Outro salmo que eu gosto muito é o Salmo 23. Vamos abrir? Salmo 23. E é uma bênção saber que Ele supre todas as nossas necessidades, que nada vai nos faltar. Vamos ficar em pé um pouquinho? Vamos ficar em pé. Dá uma esticada, dá sono, né, irmãs? Já estamos terminando, tá bom? Vamos ler, estica aí um pouquinho, dá uma esticada. Vamos ler Salmo 23. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque sei comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar só mais um pouquinho, já estamos terminando. Então, nós precisamos o quê? Olha aqui, nos dobrar diante de Deus. Nos dobrar, nos quebrantar. Senhor, trabalha conosco. Tira toda a ansiedade que afasta a minha comunhão contigo. E muitas vezes, o Senhor Jesus vai trazer essa cura, ter um relacionamento íntimo com Deus. Ler a palavra que cura, como eu já falei, que salva, que liberta. Valorizar a sua família, cobri-la de oração e ter um ministério no reino de Deus. Nós precisamos orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, abençoá-los. Entender a vontade de Deus. Nem sempre é fácil, mas crer que Ele está no comando. E que Ele tem um plano para a nossa vida e que Ele faz a nossa caminhada valer a pena. Eu pedi para vocês colocarem alguns objetos de cada uma de vocês aqui, para a gente fazer uma dinâmica. Cada uma colocou um anel, óculos, uma pulseira, e simbolicamente, isso representa alguma preocupação sua, alguma ansiedade que você tenha, e que nós vamos colocar. Já colocamos aos pés da cruz.
Porque só Jesus pode resolver todos os nossos problemas. Toda aquela ansiedade que afasta a nossa comunhão com Deus. Pedir para as irmãs do louvor, cadê a Simone, a Natália? Nós vamos agora ouvir um louvor. Eu gostaria que as irmãs tivessem oração, cada uma, que vocês pudessem ouvir essa canção. E coloque diante de Deus aquilo que tem preocupado o seu coração. Que você possa, nesse momento, buscar a presença de Deus.